Capítulo 12. A ceia do Senhor. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:53. Chegou o domingo especial, dia de vestir a melhor roupa, usar a Bíblia mais bonita e chegar mais cedo à igreja, pois é culto de Santa Ceia. Um ambiente de alegria e comunhão toma conta de todo o templo. Momentos de reflexão e autoexame indicam que é chegada a hora de comer do pão e beber do cálice. Mês após mês, milhares de cristãos participam desse momento. Quantos, porém, realmente entendem o que estão fazendo? A ceia do Senhor não é apenas coisa de crente ou uma tradição insípida. Ela é um memorial eterno da obra de Cristo Jesus. Como todos nós, os elementos da nova aliança, a ceia também possui sua sombra no Antigo Testamento, um memorial de libertação conhecido e celebrado pelos judeus até o dia de hoje, a Páscoa. A primeira vez que a Páscoa aconteceu foi no Egito, na terra da escravidão e do sofrimento, para que os filhos de Israel fossem poupados da última praga que antecederia a libertação, conhecida como a praga da morte dos primogênitos. Deus deu ordens a Moisés e a Arão. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo 12, do 2 ao 8. A celebração da Páscoa marcou um novo começo para os filhos de Israel. Deus ordenou que aquele mês fosse o primeiro do ano, modificando o calendário do povo, ou seja, a maneira que eles contavam seus dias. Eles precisavam entender que tudo mudaria. Todas as áreas de suas vidas seriam afetadas pela morte do Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa deveria ser sem qualquer defeito, contrastando com a imperfeição daquele povo que tinha seus costumes influenciados pela idolatria e mundanismo do Egito. Ele seria sacrificado no lugar dos primogênitos de Israel, pois esses também são culpados como os egípcios. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas de cada casa, mostrando que naquela casa o juízo já havia sido satisfeito e a morte já tinha acontecido. Perceba que esse sacrifício é diferente daqueles que eram estabelecidos no sistema sacerdotal. Aqui o cordeiro imolado deveria ser assado no fogo para que toda a família se alimentasse de sua carne, e para que o anjo da morte não entrasse na casa, era necessário também que a carne do cordeiro sacrificado estivesse dentro dos filhos de Israel. Eles tinham que se alimentar do animal. Essa refeição deveria ser acompanhada de ervas amargas e pães sem fermento, para que eles se lembrassem da amargura do Egito, de quão apressadamente foi necessário comer, não dando tempo nem para a massa levedar. A pressa nessa refeição fazia parte da ordem de Deus. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. A expectativa de todo o povo deveria estar em sua libertação. Por isso deveriam comer, já preparados para partir, para sair do lugar de sofrimento, escravidão e morte, avançando para a terra prometida a Abraão. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, colocando assim a crucificação de Jesus como o cumprimento dessa tipificação messiânica do Antigo Testamento. Assim como o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo era sem defeito, perfeito em todos os seus caminhos. Ele foi examinado pelos seus discípulos, questionado por fariseus, saduceus e mestres da lei. Foi interrogado por Herodes e por Pilatos, e até levado a um júri popular de sua época, e não encontraram nele culpa alguma. A inocência de Cristo era a aprovação para a sua crucificação.
Apenas o cordeiro sem defeito que pode ser sacrificado na Páscoa, e foi exatamente nesse período de celebração que Jesus foi entregue para ser crucificado. Assim como as famílias se reuniam para sacrificar o cordeiro na Páscoa, todo o povo de Israel, a família de Jacó, se reuniu para sacrificar a Cristo Jesus. Uma multidão gritava a palavra de ordem: crucifica-o. Todo o sofrimento, amargura e desprezo tipificados pelo fogo e pelas ervas amargas veio sobre ele. Ele foi traído, esbofeteado, chicoteado, literalmente martirizado. O amargo cálice da ira divina foi ingerido por Cristo Jesus. O seu sangue foi derramado pelos açoites e mutilações sofridos em seu corpo. O inocente estava derramando a sua vida em lugar dos escravos do diabo e do pecado, para que fossem libertos dos grilhões que os prendiam. O cordeiro pascal não era um belo animal de estimação. Era recebido na casa apenas para morrer. Ele não pertencia à casa, mas entrava pela porta apenas para substituir os condenados e garantir o livramento e a libertação. Cristo não pertencia a esse mundo, não era parte da família humana. Ele entrou na nossa casa não para ser admirado e adorado, mas para, através de sua morte, libertar os cativos. Ele nos libertou do mundo, do diabo e do pecado. Somos livres de toda maldição e condenação. Fazemos parte da família que imolou o Cordeiro Pascal. A Páscoa não termina com a morte do cordeiro. A morte é apenas o início da celebração. A carne do cordeiro não poderia ser comida crua ou cozida, tinha que ser assada no fogo. Isso claramente aponta para a realidade de que após o derramamento do sangue de Cristo, o fogo de sofrimento viria sobre ele. Após o sangue derramado e a passagem pelo fogo, o cordeiro deveria ser ingerido por toda a família. Aquele que estava dentro da casa agora estaria dentro da família. O Cordeiro de Deus que foi visto pelos homens agora estaria no interior de cada homem. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com a carne do cordeiro no interior de cada filho de Israel, eles já poderiam ter certeza de sua libertação. Deus insere uma nova atitude de fé ao ordenar que eles comessem preparados para partir. A ordem não era comer do cordeiro e esperar para ver o que aconteceria. Ao contrário, a ordem era para comer do cordeiro já vestidos como livres. Tudo mudou. Até a maneira de contar os dias seria diferente depois da celebração da Páscoa. Essa tipificação consumou-se de forma tão plena que, após Cristo, nosso Cordeiro Pascal, cumprir todo o seu propósito na casa dos homens, a história da humanidade foi marcada de forma tão intensa que um novo começo foi inserido em nosso calendário ocidental. Toda a nossa história passou a ser dividida em antes e depois de Cristo. Assim como na vida de todos aqueles que recebem a Cristo, há um novo começo, zera tudo. Você nasce de novo, é uma nova criatura, tudo se faz novo. O princípio da sua verdadeira vida começa com o Cordeiro Pascal. Subtópico: a última Páscoa, a primeira ceia. A festa da Páscoa não era uma novidade para Jesus. Durante os seus 33 anos de vida na terra, ele celebrou a Páscoa, primeiramente com sua família e após o início do seu ministério junto com os seus discípulos. No terceiro ano do seu ministério, quando a Páscoa se aproximava, Jesus decidiu ir a Jerusalém. Era chegado o momento de não apenas celebrar aquele memorial, mas cumpri-lo. Aquela Páscoa seria diferente de todas as outras. O próprio Jesus a tornou especial ao dizer aos seus discípulos que desejava muito participar deste momento com eles antes do seu sofrimento. Aquela Páscoa seria a última Páscoa profética, pois Jesus estava pronto para tomar o lugar do Cordeiro e libertar de uma vez por todas a humanidade. Esta última Páscoa foi registrada pelo evangelista Lucas. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus está inaugurando a nova aliança através do cumprimento da Páscoa e da instituição da ceia. Lucas fez questão de colocar em paralelo os dois rituais para que seus leitores pudessem perceber que a Páscoa e a ceia eram diferentes celebrações. Ao celebrar a Páscoa, as palavras de Jesus apontam para um tempo futuro. Ele diz que não comerá mais, nem beberá mais, até que se cumpra a Páscoa no reino e até que venha o reino. Essas duas declarações são escatológicas, apontam para a plena redenção, para as bodas do Cordeiro e para o reino de Cristo, o Filho de Davi. Há uma promessa estabelecida aqui de que um dia teremos uma grande celebração nos céus com Cristo. Entretanto, logo após apontar para um fim, ele toma o pão e o cálice, ele usa os elementos disponíveis na mesa da Páscoa para estabelecer um memorial, dando um novo significado àqueles elementos. A Páscoa não era apenas um memorial da libertação do povo do Egito, ela era uma celebração profética da obra redentora do Messias. A ceia, contudo, entra em cena apenas como um memorial, pois a nova aliança não deixaria nada a ser realizado. Pelo contrário, nela, tudo seria consumado. O apóstolo Paulo, quando ensina à igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, a trata explicitamente como um memorial, uma recordação de algo já realizado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Celebrar a ceia do Senhor é anunciar um fato já concretizado e não uma profecia a ser cumprida. Não é ter a expectativa de uma ação libertadora de Deus futura, mas é lembrar que Ele já nos libertou. Ele virá nos buscar não porque algo ainda precisa ser feito, mas porque o que foi feito está pronto para ser resgatado. A instituição da ceia tem um propósito claro, que é anunciar a morte do Senhor, trazer à memória que o Cordeiro de Deus, não um animal irracional, mas o próprio Deus encarnado, já foi morto. É interessante perceber que o apóstolo Paulo não utiliza a expressão a morte de Cristo, a morte do Cordeiro ou a morte de Jesus. Ele propositalmente escreve a morte do Senhor, utilizando a palavra grega kurios, que é utilizada por ele mesmo para descrever Deus como máxima autoridade, Senhor sobre tudo. A ceia é o momento em que precisamos lembrar que aquele que é Senhor sobre tudo, máxima autoridade sobre tudo e todos, um dia se humilhou, se tornou homem, tomou o pecado, a condenação e a dívida da humanidade sobre si e morreu em seu lugar. Ele se fez como um cordeiro mudo e condenado ao matadouro, para que os homens pudessem ter comunhão com ele. Infelizmente, existem crentes que participam da ceia do Senhor apenas para cumprir um ritual cristão, se esquecendo completamente do propósito pelo qual ela existe. Pessoas comem o pão, bebem o cálice e logo após ficam indiferentes à glória desse momento. Que incoerência! A ceia é o momento de lembrar que o Cordeiro morreu para estar dentro dos homens, se tornar parte deles. Você nunca está sozinho, pois o Cordeiro está em você. Ele dá vida ao seu corpo natural, à sua alma e ao seu espírito. Paulo ensina, logo em seguida, que anunciar a morte do Senhor deve nos levar a um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Devemos sondar o coração para checar se estamos vivendo à altura da realidade de Cristo. Uma das manifestações dessa realidade é a comunhão e o amor, assunto pelo qual o apóstolo exorta os coríntios em relação à celebração da ceia. Cada um comia a sua parte primeiro que os outros, deixando alguns com fome. Faltou a eles o discernimento de que faziam parte de uma mesma família, de um só corpo. Não poderia haver esse tipo de tratamento entre eles. Divisão e discórdia poderiam ser raridade no meio dos filhos de Deus se eles, ao cearem, se lembrassem do que precisa ser lembrado. A mesa do Senhor é uma mesa cheia de fé e vitória, pois nela lembramos que Cristo venceu a morte morrendo.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo já derrotou todos os inimigos, até mesmo o último a ser enfrentado. Você pode viver em certeza de vitória, em triunfo. Por isso, o momento da ceia deve ser repleto de celebração, pois já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Não haja como escravo, você é livre. A ceia nos lembra de um trabalho já consumado. Devemos celebrar a morte e ressurreição de Cristo até que o Senhor venha nos buscar. Coloque sua melhor roupa, venha para a igreja e se reúna com outros libertos. É hora da ceia.